Me Too, a menos que você seja uma mulher judia. Essa frase não nasceu em um fórum de internet. Ela nasceu da dor. Ela foi gritada por mulheres que durante décadas marcharam lado a lado com movimentos progressistas que defenderam o direito ao próprio corpo, que lutaram contra a cultura do estupro, mas que na manhã do dia 7 de outubro de 2023 descobriram que para uma parte significativa do mundo sua dor não contava nada. Outro dia mesmo eu fui chamada de feminista mentirosa aqui no canal e houve uma cobrança bem grande até para falar sobre o movimento feminista aqui. E se vocês querem saber, eu concordo. Acho muito importante falarmos do que o feminismo não representou para as mulheres judias, israelenses ou mesmo aquelas que estavam apenas no país em uma festa, inclusive as brasileiras, tá? Naquele dia, o contrato social do feminismo sofreu uma fratura exposta. Diante de relatos de violência sexual sistemática, mutilações, barbárie contra mulheres israelenses e, mais recentemente, inclusive, homens que ficaram em cativeiro sob o domínio do Hamas, o que ouvimos de grandes instituições e coletivos não foi o acolhimento imediato, não foi o "eu acredito em você", foi o silêncio. Ou pior ainda, a desconfiança. O precisamos ver o contexto. Hoje a gente não vai falar apenas de geopolítica, vamos falar sobre ética e analisar como o movimento feminista, que nasceu para proteger as mulheres, acabou, em 2023, escolhendo quais vítimas mereciam compaixão e quais mereciam ser esquecidas em nome de uma ideologia. Como chegamos a esse colapso moral? Para entender a gravidade desse silêncio, precisamos olhar para trás e pensar o que é o feminismo afinal. Na sua essência, antes das divisões acadêmicas complexas, o movimento nasceu de uma premissa simples: a humanidade da mulher é inegociável. Na primeira onda, lutamos para ser cidadãs, para votar. Na segunda, entendemos que a questão pessoal também é política. Então, lutamos pelo direito ao corpo, contra a violência doméstica, desigualdades legais e sociais, e houve um momento crucial na história recente: o reconhecimento de abuso sexual como arma de guerra. Seja na Bósnia ou em Ruanda, o feminismo global se uniu para dizer: usar o corpo de mulheres como território de conquista é um crime contra a humanidade. É um mecanismo não apenas de tortura individual, mas psicológica de forma coletiva e sentida por toda uma nação. E a priori, religião, etnia, idade, classe social não seriam fatores excludentes para a revolta coletiva. A priori. A promessa era universal, era um mantra, mexeu com uma, mexeu com todas. Acreditávamos na escuta das vítimas, independente de quem fosse o agressor. Mas essa universalidade morreu, ou pelo menos entrou em coma quando a teoria política começou a valer mais do que a carne e o sangue das vítimas. Vamos aos fatos, porque a verdade importa. Após o massacre de 7 de outubro, a ONU Women, que é a entidade máxima global para o direito das mulheres, levou quase 2 meses para condenar inequivocadamente a violência sexual do Hamas. 2 meses. Enquanto isso, relatos se acumulavam. A Associação de Centros de Crise de Estupro de Israel publicou o relatório Grito Sem Voz, detalhando práticas sádicas, estupros coletivos e mutilações que eu nem quero falar a respeito. Muitos disseram: "Ah, isso é propaganda de guerra de Israel." Mas então veio Pramila Patten, da própria ONU, que em março de 2024, após analisar 5.000 fotos e 50 horas de vídeo, confirmou que nos relatórios havia motivos razoáveis para acreditar que abusos ocorreram em múltiplos locais e que tinham informações claras e convincentes o suficiente para corroborar que aconteceu sim o óbvio, o que já sabíamos desde o primeiro dia dos primeiros vídeos divulgados lá pelo Hamas. Houve violência sexual contra os reféns. E mesmo com tudo isso, vimos uma inversão de valores assustadora. Parte da esquerda feminista e setores acadêmicos se apegaram a erros jornalísticos, como os da polêmica reportagem do New York Times, escrita pela jornalista Anat Schwartz, para invalidar todo o sofrimento das mulheres israelenses. Criou-se um ciclo de descrença. Se o New York Times errou em um detalhe, então nada aconteceu, nenhum estupro. Desde quando exigimos provas forenses de DNA em zonas de guerra ativas antes de oferecer solidariedade? Desde quando o feminismo exige que a vítima seja perfeita
para ser acreditada. E aqui entramos em um ponto crucial. O feminismo contemporâneo foi profundamente moldado pela interseccionalidade e pelas teorias decoloniais. E nesse caso, elas foram usadas para criar uma cegueira seletiva. A lógica binária tomou conta. O mundo é dividido entre opressores e oprimidos. Israel é visto como colonizador branco, apesar de sua população ser majoritariamente diversa. E a Palestina é o colonizado. E nessa equação simplista, a mulher israelense perde o direito de ser vítima. Ela é vista como uma extensão do Estado. O seu corpo deixa de ser sagrado e passa a ser um dano colateral de uma resistência. E quando intelectuais como Judith Butler, por exemplo, debatem se o massacre do Hamas foi um ato de resistência armada, antes de condenar a atrocidade moral do estupro, nós temos um grande problema. Quando a teoria queer e o feminismo decolonial servem para higienizar atos de grupos fundamentalistas religiosos como o Hamas, que são, por definição, anti-mulheres e anti-LGBT, nós estamos diante de uma dissonância cognitiva brutal. Porque isso não é feminismo. Isso é o que alguns chamam de política de torcida organizada. Se o meu time comete o crime, eu busco o contexto. Se o time deles comete o crime, eu condeno. A Irmandade Universal foi substituída pela lealdade geopolítica. E no Brasil, o nosso cenário foi um microcosmo dessa fratura global. Vimos um governo que se diz humanista, mas que andou sobre ovos nessa questão. Houve condenação sim, mas muitas vezes tardia, protocolar e sempre seguida de um mais quando se tratava de Gaza. E na base da esquerda dos movimentos sociais, como o MST e a Marcha Mundial das Mulheres, a solidariedade às mulheres judias e israelenses foi praticamente inexistente. Para muitos desses grupos, reconhecer a dor da mulher israelense soava como uma traição à causa palestina. Chamaram isso de purple washing, ou seja, usar o feminismo para lavar a imagem de Israel. O resultado? Coletivos feministas judaicos no Brasil se sentiram expulsos e órfãos de uma luta que eles sempre travaram. Mulheres que lutaram contra a ditadura, que lutaram por direitos iguais aqui, de repente ouviram de suas companheiras de caminhada que a sua dor era apenas uma propaganda sionista. E isso cria um abismo. Como podemos falar de mexeu com uma, mexeu com todas, se excluímos da equação mulheres judias? O que o pós-7 de outubro nos ensinou é que o feminismo atual corre um risco grave de falência moral, e eu estou sendo muito otimista aqui, e quanto mais otimista eu sou, mais eu quero ficar longe desse grupo. Não me entendam mal. Lamentar pelas mulheres de Gaza que sofrem sob bombardeio e perdem seus filhos é um dever humanitário. Criticar a guerra é legítimo, mas a capacidade de sentir empatia não deveria ser um recurso finito. Nós deveríamos ser capazes de segurar duas verdades ao mesmo tempo. A de que a guerra gera um sofrimento terrível aos palestinos e a de que o Hamas cometeu atrocidades sexuais imperdoáveis contra mulheres israelenses. E se o seu feminismo exige que você negue um estupro para validar sua posição política, ele não serve mais às mulheres e não serve mais para nada. Ele serve apenas para a sua bolha e para a sua ideologia. A violação de corpos de pessoas não é resistência. O corpo da mulher não é um campo de batalha. E o silêncio, quando é seletivo, é uma forma de cumplicidade, sim. Eu espero que um dia a gente possa reconstruir um movimento que volte a olhar para a vítima antes de olhar para o seu passaporte. E se isso faz sentido para você, curte, compartilha e me conta aqui nos comentários.